Olá, mais uma vez com a aula de gestão de pessoas e eu vou trabalhar com você hoje algo que é um pouco perigoso. Como assim um pouco perigoso, né? Perigoso em que sentido? Na verdade, é perigoso no seguinte conceito. A avaliação de desempenho, que é o tema que eu vou desenvolver agora, ela tem duas possibilidades, né? A avaliação de desempenho, ela tem duas possibilidades. Ou a avaliação de desempenho é uma avaliação baseada na legalidade ou como um instrumento, como uma ferramenta de gestão. Então é muito comum, quando você trabalha numa empresa privada, se realizar a avaliação de desempenho. E no serviço público, quando você estuda, direito administrativo, também existe a avaliação de desempenho. Então, eu não vou trabalhar aqui na avaliação de desempenho que você estuda lá no direito administrativo. Eu não vou desenvolver aquela avaliação de desempenho que é de outra matéria. Vamos entender a diferença? Vem comigo. Então, vamos trabalhar e vamos desenvolver, vamos desenrolar os conceitos e as diferenças na hora da sua prova de avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. O primeiro tipo de avaliação, o que você vai estudar lá com os professores de direito administrativo, é a avaliação de desempenho baseada na legalidade. Que é aquela avaliação realizada 3 meses antes, 4 meses antes dos 3 anos de efetivo exercício, para que você saia do estágio probatório. Essa avaliação de desempenho, que tem a ver com o estágio probatório, não é a avaliação de desempenho que eu vou trabalhar com você. Na verdade, essa avaliação de desempenho tem órgão público que só realiza ela. Né? Eu conheço vários órgãos públicos que só realizam a avaliação de desempenho, que é para você sair do estágio probatório para alcançar a estabilidade. Aqui eu vou trabalhar outra avaliação de desempenho. Aqui eu vou trabalhar a avaliação de desempenho, que é uma ferramenta de gestão. E essa avaliação de desempenho, como ferramenta de gestão, ela é opcional. O gestor pode utilizar ou não. O gestor ele pode ou não se utilizar dessa tal avaliação. Então, a ferramenta de gestão, ela é facultativa. E é essa que eu vou desenvolver. Essa que tem a ver com a minha matéria. Essa que tem a ver com o tópico que eu vou desenrolar. Então, vamos lá, para a gente entender. Na gestão de pessoas, na política, que eu já expliquei, que é uma política que trata o ser humano como um elemento individual, que trata o ser humano como um elemento que tem a sua particularidade, a sua individualidade, na gestão de pessoas moderna, na gestão de pessoas antenada com os novos tempos, existe o chamado input da gestão de pessoas, existe o output. Então, o input é a entrada. E qual é a entrada? Vamos supor que você tomou posse, iniciou o exercício e começa a trabalhar no serviço público. Você está lá começando, você nem sabe muito bem o que você vai fazer. Tem as funções que vão ser atribuídas pela Secretaria de Gestão de Pessoas. O input, a entrada, é quando você realiza a gestão por competências. Por exemplo, o chá. Agora, o chá, né, que eu trabalhei com você anteriormente, procurar conhecimentos
habilidades e atitudes, saber quais os cursos que a pessoa fez, saber qual a experiência prática profissional que a pessoa tem e saber quais são as posturas, as atitudes das pessoas, é uma aposta. Deixa eu te dar um exemplo. Eu posso pegar alguém que fez relações internacionais, que se graduou na área de relações internacionais, para que essa pessoa ela trabalhe com os consulados e as embaixadas. A função dela é analista geral. Então eu me aproveito do conhecimento que a pessoa tem para, no serviço público, atribuir função. Mas quem disse que, na prática, esse curso que ela fez vai dar certo? Quem disse que, na prática, vai rolar? Deu para entender? Então, na verdade, eu faço uma aposta. Por exemplo, eu já quebrei muito a cara atribuindo função no serviço público para alguém baseado na experiência que a pessoa teve na iniciativa privada, baseado na experiência que a pessoa teve trabalhando nas empresas. Mas o público da empresa privada é diferente do público do serviço público, né? Tem uma diferença fundamental. Então esse é o problema, né? E a atitude, pior ainda. Às vezes a pessoa está aceleradona, às vezes a pessoa está com muita disposição, ou seja, ela tem muita atitude, mas não significa que ela vai desempenhar um bom papel. É muito comum, se alguém é servidor público, se alguém já foi servidor público, vai perceber isso, é muito comum você ter um choque, você ter uma crise comparando o trabalho na iniciativa privada com o trabalho no serviço público. Porque o público é diferente, o foco é diferente. Então, depois que eu atribuo função na gestão por competências, tem uma coisa importante que é o output. E qual é o output? O output, ou seja, a saída, é justamente a avaliação de desempenho. Avaliação de desempenho. Tem uma questãozinha famosa da CESP-CEBRASP, que ela já abordou em várias provas, já abordou em vários concursos, que diz o seguinte: a gestão por competências e a avaliação de desempenho são ferramentas indissociadas. São ferramentas que eu não consigo dissociar uma da outra. São ferramentas que são juntas. E tá, é verdade. Então aqui eu digo, João, você vai atender o público. Ana, você vai trabalhar com as agências reguladoras. Pedro, você vai trabalhar com RH. Então eu faço essa aposta como gestor. Eu faço uma aposta como chefia imediata. Só que depois eu preciso avaliar se a pessoa ela foi realmente atribuída de forma correta. Deu para entender? Então, na verdade, essa avaliação de desempenho que é feita ao final do estágio probatório é só lá ao final dos 3 anos. É só lá ao final para você adquirir a estabilidade. 4 meses antes dos 3 anos de efetivo exercício. Essa aqui não conta, mas essa pode ser feita durante o estágio probatório. Ela pode ser feita enquanto o estágio probatório está rolando, porque afinal de contas a minha função é avaliar se eu atribuí como chefia corretamente a função que está sendo desenvolvida. Então vem comigo, vamos desenrolar aqui. Quando eu faço a avaliação de desempenho, existem 2 caminhos possíveis. Ou o caminho da avaliação de desempenho ser positiva, ou o caminho da avaliação de desempenho ser negativa. Se a avaliação de desempenho é positiva, toca o barco, segue o processo. Então aqui, se é positiva, eu faço manutenção do processo. Baseado nos conhecimentos, habilidades e atitudes da Ana, eu atribuo função para Ana. Ana vai atender o público.
E aí eu faço, depois de um tempo, baseada no trabalho dela, baseada no desempenho dela, a avaliação de desempenho. É positiva, toca o barco, toca para frente, continua fazendo. Agora, se for negativa, existem duas possibilidades. Se for negativa, é por existir lacuna de competência ou por não existir a não adaptação. A lacuna de competência é um problema coletivo da organização. A lacuna de competência é um problema geral. Então aqui é um problema coletivo. A não adaptação é um problema individual. Como assim, Rezendão? Desenha. Todo mundo prestou concurso. Não existia naquele concurso a exigência de alguém ser especialista em contabilidade. Nem teve contabilidade no edital. Nem teve contabilidade entre matérias para você fazer a prova. Só que internamente na organização, eu tenho uma função que a pessoa precisa de algum conhecimento em contabilidade. Então, nesse caso, eu tenho uma lacuna de competência naquele coletivo que prestou concurso. Porque esse é o problema. Quando você tem um edital aberto, quem toma posse nesse exercício são os melhores classificados, são os melhores, né, com a maior pontuação. Em nenhum lugar é feita uma análise, ainda bem que não é feita, em nenhum lugar é uma análise que diz o seguinte, ó, você não vai tomar posse porque já tem 3 engenheiros. Você não vai tomar posse porque não tem nenhum advogado e nós precisamos de um advogado. Se precisasse, fizesse um concurso específico. Então, você entendeu qual é o problema? Às vezes, o gestor público, ele percebe que naquele coletivo de pessoas que tomaram posse, naquele coletivo de pessoas que será a equipe de trabalho dele, não existe a competência que eu preciso. E nesse caso, eu faço o quê? Treinamento. Eu faço treinamento para gerar essa nova competência. Tá claro? Deu para entender? Mas e se o problema da avaliação de desempenho, sendo negativa, for do indivíduo que não se adaptou? Ó, eu vivi uma situação da Lili, uma colega de trabalho, que era da minha equipe, ela era assistente de gestão. Então ela tinha experiência em atendimento ao público. Ela trabalhou na secretaria de uma faculdade privada grande de São Paulo durante 4 anos. E aí ela tomou posse, prestou concurso público, tomou posse, iniciou exercício. Só que ela foi para Quebrada. Ela foi trabalhar, para quem conhece São Paulo, do lado da favela do Pantanal, não a da Zona Leste, da Zona Sul, divisa com Diadema, aonde deixa o cativeiro do Celso Daniel, ex-prefeito de Santo André que mataram. Lugar pesadão, eu era gestor lá, eu trabalhava na gestão do Centro Educacional Unificado. E aí eu coloquei ela para atender o público, baseado na habilidade que ela tinha em atender o público durante muito tempo, em atender o público na faculdade privada. Mas, meu irmão, primeira semana que ela estava atendendo o público, chegou um cara para fazer inscrição, para utilizar os equipamentos públicos, para se inscrever nos cursos, e ele quis se inscrever com um alvará de soltura. Né? Ele tinha sido preso, cumpriu pena, cumpriu sua dívida com o Estado, e aí ele foi se inscrever lá para fazer aula de natação com o alvará de soltura. Quando ela ficou sabendo que aquilo era um alvará de soltura e tinha um ex-presidiário na frente dela, ela começou a tremer, porque ela não estava acostumada com esse público. E então existia uma não adaptação individual. E frente a essa não adaptação individual, o que eu fiz? Reatribuição de função para readaptação funcional. Então, nesse caso, o que eu faço é voltar lá para a gestão por competências. Eu faço novamente a procura de conhecimentos, habilidades ou atitudes. Então, você tem direito no serviço público de não se adaptar.
Você tem direito no serviço público de não ter um perfil para aquele trabalho. Não tem problema nenhum. Só que aí você precisa, então, de readaptação. Você precisa, então, adaptar-se para outra função. Deu para entender? Rezendão, eu tenho medo de prestar concurso para polícia, para técnico judiciário, para assistente de administração e na hora do serviço não me adaptar. Não tem problema nenhum. É feita a reavaliação e é feita novamente a adaptação funcional. Você não vai, agora, você não pode ficar no looping eterno, né? Se você ficar no looping eterno... Ops, Rezendão babou. Se você ficar no looping eterno, se nada do que você faz você se adapta, aí vai ser aberto um processo de demissão a bem do serviço público por inadequação de função. Mas isso é uma questão da legalidade, isso é uma questão que depois a gente desenrola. Deu para entender? Então vamos lá. Eu tenho agora uma questão importante. Quem faz a avaliação de desempenho? Quem é o cara que é o responsável por te avaliar? Você sabe, porque você estuda direito administrativo, que existe a chefia. Ó, aqui tem um avaliado. Aqui existe o ser humano, o avaliado. Vamos supor que o avaliado é o João. O cara é João, é avaliado, né? João. E existe a chefia imediata e a chefia mediata. Então existe a chefia imediata e existe a chefia mediata. A chefia mediata é a Ana. E a chefia mediata é a Renata. Quem faz avaliação de desempenho como ferramenta de gestão? Quem faz avaliação de desempenho que nós chamamos de funcional? A chefia imediata. A chefia que está lá próxima do trabalho. A chefia que está lá próxima da atividade. Até porque a chefia mediata, muitas vezes ela está muito distante. Muitas vezes ela está lá longe, ela não acompanha seu trabalho. A minha chefia mediata é o Evandro Guedes, o CEO do Alphacom. Eu tenho contato com o Evandro, mas o Evandro ele não fica acompanhando o meu dia a dia. Ou hoje você vai realizar que gravação? Hoje você tem que evento? Não, ele só trabalha coisas gerais comigo, até pela função dele de CEO. Então ele é minha chefia mediata. E quem é minha chefia imediata? São os coordenadores das áreas. Carreiras tribunais, administrativas, polícia, militares, fiscais. Essas são minhas chefias mediatas. Então quem me avalia, quem faz a avaliação, sempre uma avaliação de cima para baixo, é a chefia imediata. No serviço público é assim também. No serviço público, o servidor público, ele é avaliado pela chefia imediata, porque às vezes o imediato, dependendo do seu cargo, é o secretário, é o ministro, é o presidente da República. Esse é o problema. Pois é, por exemplo, se você trabalha como analista ministerial, a tua chefia imediata é o ministro. E a tua chefia imediata é o presidente da República. Enfim, a questão é, então é feita a avaliação de desempenho. Ela é negativa. E ela é negativa por uma questão individual. Ela é negativa porque, de acordo com o avaliador, eu não me adaptei. O meu trabalho não é positivo. O meu trabalho, ele não é um trabalho que deve continuar, porque deve ser feita uma reavaliação. Essa opinião é a opinião do imediato. Essa opinião é a opinião de quem me analisou. Mas eu posso questionar, eu posso argumentar, mas aí eu vou recorrer ao mediato. E é ele que vai reavaliar. Ou ele conhece o meu trabalho e faz a reavaliação, ou ele solicita para que o imediato faça uma reavaliação e justifique a avaliação. Deu para entender? Deixa eu te falar uma coisa importante. O servidor avaliado, o servidor que é julgado, óbvio que ele pode questionar se a avaliação for negativa. Pô, eu acho que foi injusto. Eu acho que a avaliação do meu trabalho, ela não é tão ruim assim.
Então eu vou questionar para o imediato. Agora, eu posso questionar se a minha avaliação for além do que eu quero, se for maior do que eu esperava. Não, eu não sou tão bom assim. Não, é injusto. Me avaliou bem demais, dá uma baixada de bola. É possível isso? Tem lógica isso? Na sua opinião? Tem toda a lógica. Deixa eu te explicar por quê. Deixa eu contextualizar por quê. Há uns 4 anos atrás, então eu estou dizendo, no caso, do avaliado achar que foi muito boa a avaliação e solicitar para diminuir. Pode parecer um absurdo. Isso, quando aparece na prova, geralmente o aluno erra. Porque como que eu vou questionar, como que eu vou pedir para ser pior avaliado? Isso acontece. Olha como isso acontece. Deixa eu te explicar. Há uns 4, 5 anos atrás, eu fui para a revisão de véspera do TRE do Rio de Janeiro. Eu iria dar aula de administração e aula de informática, as matérias que eu ministro há muito tempo. E quando as matérias que eu domino, eu vou fazendo desse jeito, né? Eu vou desenvolvendo, montando o quadro, né, com o conhecimento que eu tenho. Mas aí no dia da revisão, tinha umas 1000 pessoas lá no Rio de Janeiro, nós percebemos que estava escondidinho ali no edital um tópico pequenininho de arquivologia. Eu nunca tinha dado aula de arquivologia, eu dava aula de administração. E aí nós fizemos uma reunião e pediram para que eu desse lá meia horinha de arquivologia na revisão, porque teriam 2 questões. Eu tinha estudado arquivologia para concurso, mas eu nunca tinha dado aula, então eu encarei a bronca. E o que eu fiz? Aula de matéria que eu domino, eu dou desse jeito, né? Eu vou montando esqueminha e vou desenvolvendo a aula para você no quadro, raiz. Agora, como eu não dominava, eu fui para questões. Então tinha um telão lá, eu peguei 10 questões e desenvolvi as questões. Só que aí eu dei sorte, porque na prova, as 2 questões que caíram eram questões que já tinham sido abordadas em provas anteriores. Aí o que aconteceu? O Rezendão é o rei da arquivologia. O Rezendão é o cara da arquivologia. O Rezendão vai começar a dar aula de arquivologia. Ou seja, a avaliação de desempenho feita pela minha chefia imediata foi além do correto. Porque eu não estava preparado para dar aula de arquivologia. Aí eu rebaixei a expectativa, baixei a bolinha e pedi 6 meses para me preparar. Aí eu me preparei e comecei a dar arquivologia. Resumo da ópera. O servidor ele pode solicitar reavaliação para cima ou para baixo. Para a gente concluir esse tópico, deve ser montada para aplicar a avaliação uma comissão de avaliação. Isso também cai em prova. Então vamos lá, vem comigo. Como que é feita a montagem da comissão de avaliação de desempenho? A comissão de avaliação de desempenho, ela deve ter 2 características. Ela deve ser paritária e bipartite. Você aprende lá no direito administrativo o tripartido, bipartido. Aqui nós utilizamos um termo um pouco parecido. Então essa comissão ela deve ser paritária e bipartite. Por que essa comissão ela deve ser bipartite? Quais os 2 lados que ela deve ter? Ela deve ter a representação de representantes da gestão e ela deve ter a participação de representantes dos servidores. Representantes dos servidores. Essas são as 2 partes. Esse é o bipartido. É exatamente isso. Agora, por que ela deve ser paritária? Porque se ela tiver 3 representantes, esse número aleatório, não existe regulamentação federal para isso. Isso é só um número conceitual. Se forem 3 representantes da gestão, são 3 representantes dos servidores. Paritário. Bipartite é 2 lados. Deixa eu dar um exemplo para você não esquecer mais. Um casamento heterossexual, ele é bipartite.
ele tem pessoas do sexo masculino e do sexo feminino. E paritário, um de cada. Agora, um casamento homoafetivo, ele não é bipartite do ponto de vista do gênero, porque ele tem ou 2 homens, ou 2 mulheres, ou 2 não binários. E ele não é paritário porque ele não tem divisão. Deu para entender? E a comissão, que é paritária e bipartite, ela tem 3 momentos. Ela precisa fazer 3 coisas. E quais são os 3 momentos? Quais as 3 coisas que ela precisa fazer? Em primeiro lugar, ela deve definir... Em primeiro lugar, ela deve definir a concepção. O que eu quero com a avaliação de desempenho? Qual é a minha intenção com a avaliação de desempenho? O que eu quero analisar? O momento da concepção é o momento da seguinte resposta. O que eu quero com a avaliação? Quais as minhas intenções com a avaliação? Perfeito? Depois do momento da concepção, é o momento da implementação. Implementação. O momento da implementação é o momento da montagem das perguntas. Né? Então, quem já foi objeto, quem já foi aplicado à avaliação de desempenho, ou no serviço público, ou na iniciativa privada, já percebeu que, geralmente, a avaliação de desempenho é feita com perguntas e respostas. E é justamente por isso, justamente por ser feita com perguntas e respostas, que existe o momento da implementação. E é exatamente nesse momento que é analisada a legalidade, que é analisada a oportunidade, que é analisada se não tem desvios morais, que é analisado se não tem desvios de nenhuma natureza. E, em terceiro, finalmente, é feita a aplicação. Deu para entender? Então, a avaliação de desempenho é um dos temas mais explorados em prova. A avaliação de desempenho, ela é cada vez mais importante no serviço público. Né? Ainda eu vou trabalhar tipos de avaliação, eu vou trabalhar desvios de avaliação, que é algo muito importante. Mas por que a avaliação de desempenho cai tanto em carreiras administrativas, inclusive administrativa da PF? Por que cai tanto em carreiras tribunais? Porque é uma ferramenta muito importante para o gestor público. Inclusive, uma coisa importante, a avaliação de desempenho, hoje no serviço público, não é apenas uma ferramenta para avaliar se você atribuiu corretamente a função. É uma ferramenta para gratificação. Eu não vou entrar aqui em juízo de valor. Eu não vou dizer se isso é correto ou não. Eu não vou dizer se isso é bacana ou não. Mas o fato é que a avaliação de desempenho, hoje, por exemplo, vamos supor que eu recebo uma gratificação de R$500. Mas essa gratificação de R$500 eu só recebo se a minha avaliação de desempenho for 100%. Então, a avaliação de desempenho no serviço público, ela também está se tornando uma ferramenta de gratificação. Se eu tenho uma avaliação pequena, a minha gratificação é pequena. Perfeito? Então, eu trabalhei com você aqui as ferramentas de avaliação de desempenho e o que ela é, para que serve no serviço público a avaliação de desempenho. Espero que você tenha entendido esse termo e esse tópico eu encerro aqui.